Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Gente, mais um episódio e a gente tá muito feliz. A gente não pode deixar de agradecer aos nossos parceiros. A Gra, que sempre deixa a gente mais bonitinha, realça a nossa beleza. A vó Alzira do Pechincha, que sempre manda um bolinho tão gostoso pra gente comer com as nossas convidadas, pra gente se conhecer melhor. E vamos lá, Carol. Começa apresentando essa convidada que é maravilhosa. Gente, a gente tá com uma convidada muito chique hoje aqui, tá? Ela é maravilhosa, está lindíssima, tá? Veio, assim, muito linda pra poder ser entrevistada aqui pela gente. A gente tá muito feliz com a presença dela. Estamos aqui hoje com a Gisele Rangel, que é CEO do Grupo Rangel, e vai contar um pouquinho da história dela aqui pra gente. Seja muito bem-vinda, Gisele. Obrigada por ter vindo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Estou com um pouquinho de vergonha, né? Vai passar. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês nesse projeto lindo de Mulher para Mulher. Então, muito obrigada. Ai, obrigada, Gisele. Espero poder contribuir com as mulheres aí do nosso Brasil. Com certeza. E Gisele, eu queria que você contasse um pouco da sua história como mentora de negócios. Como é que isso começou na sua vida? Como é que surgiu, né? Tudo isso aí na sua vida? Bom, mentora é só a ponta, né, de tudo que aconteceu ao longo dos 19 anos que eu tenho empreendendo nos bastidores. Eu venho do Grupo Rangel, a nossa empresa familiar, que já tem 24 anos de existência no mercado. É uma das maiores contabilidades, né, do Rio de Janeiro. E eu tenho orgulho de fazer parte. Desde que eu me conheço por gente, né? Sim, 19 anos é uma trajetória longa. Então, meus pais são contadores, eu sou formada em Direito. Pretendo também fazer a contabilidade, né? Porque faz parte do negócio. E nesses 19 anos, empreendendo nos bastidores, eu trabalhei mais em todas as áreas do escritório, mas o meu foco sempre foi liderança e gestão, que eu amo fazer. Aí eu fiquei bastante tempo na parte de gestão financeira e em 2017 para cá eu estruturei o nosso setor de RH, que é a gestão de pessoas, porque para mim pessoas não são recursos. Eu gosto do conceito de gestão de pessoas porque pessoas precisam de direcionamento. Eu não gosto do conceito de que pessoas são recursos, sabe? Então, eu estruturei o nosso setor de gestão de pessoas e aí fiz a formação em coaching, fiz todos os cursos da Febracis, passei por um processo de autoconhecimento muito grande. Fiz a formação em analista de perfil comportamental, que foi um divisor de águas na minha vida, porque a nossa empresa tem mais de 2.000 clientes e mais de 200 colaboradores. Então, gente. Muita gente. É muita gente. Então, eu fui me tornar uma especialista em pessoas para aprender a lidar, né, com perfis. Não existe certo ou errado. Existe pessoa certa no lugar certo e a gente adaptar a nossa comunicação ao perfil de cada um. Então, ao longo desse tempo, eu vi muitas empresas fecharem, vi muitas empresas darem certo e, na maioria dos casos, o problema estava na liderança, né? Na falta de liderança. Liderança é posicionamento, eu costumo dizer. Na contratação errada, porque o recrutamento e seleção é um processo muito importante do negócio, mas que é negligenciado. A gente precisa profissionalizar o recrutamento e seleção. Então, foi uma virada de chave quando eu trouxe esse conhecimento para a empresa e a gente mapeou todos os perfis. Então, antes de me tornar uma mentora, eu aprendi a gerenciar, né, a estruturar, a organizar a nossa empresa. Continuo, porque é um processo que nunca acaba, né? E o meu compromisso é fazer com que outros negócios deem certo. Porque mais de 2.000 empresas falem todos os dias no Brasil. Todos os dias. 60% das empresas, elas não vão completar 5 anos de existência. E os problemas são os mesmos. Liderança, gestão de pessoas e processos, gestão financeira e falta de estratégia e conhecimento no mercado. Então, sabendo disso, o meu compromisso é fazer com que alcançar o maior número possível de empreendedores, porque eu acredito no empreendedorismo como uma fonte de prosperidade e riqueza, porque famílias são abençoadas, são empregos,
mudou a história da minha família, né? Porque o meu pai, ele começou a empreender depois que ele foi mandado embora, né? Ele trabalhou anos no banco, de um dia para o outro, meu pai foi mandado embora porque o banco privatizou. E foi um momento muito difícil para nós, até que ele resolveu empreender. E hoje nós estamos aí. Eu apoio o empreendedorismo e quero muito que todos os negócios deem certo. Só que não é simplesmente abrir uma empresa. Você precisa gerir a empresa. Então, como mentora, eu quero ensinar isso para as pessoas, para os empreendedores brasileiros, entendeu? Eu já quero aprender contigo. E Gisele, me diz uma coisa. Você falou desses desafios, né? E principalmente voltado para a gestão de pessoas. Mas, sim, além disso, né? Quais são os desafios que você percebe? E principalmente as mulheres, né? O nosso podcast ele é muito voltado para as mulheres. sim, E você também fala muito para mulheres. sim. Qual são os maiores desafios que você acredita que a mulher ela tem durante... quando ela vai empreender, ou então durante, né, o período de que está empreendendo no seu próprio negócio, quais são os maiores desafios e como que você acha que ela pode fazer também para superar essa adversidade e não chegar nessa taxa aí de falência que é muito comum? Sim. Eu acredito que a gestão do tempo. Uma boa agenda. Eu gosto de fazer a minha agenda no domingo, né? Os dias mais recomendados são sexta-feira ou domingo. Porque se a gente não fizer um planejamento semanal, equilibrando todas as áreas da vida, primeiro, a gente não vai dar conta de tudo. É preciso ficar claro, né? Eu tenho uma vida bem equilibrada, eu tenho agenda, tenho uma pessoa que hoje me ajuda com a minha agenda. Eu precisei, mas eu trabalho com as prioridades. Então, no domingo, eu faço uma meditação ali de 20 minutos. Esse conhecimento transformou a minha vida. Eu aprendi com o Christian Barbosa. Ele é um especialista, referência no Brasil em relação à gestão do tempo, né? E isso me ajudou porque eu queria fazer tudo, mas eu ia para o trabalho sem planejamento nenhum. Eu queria fazer, eu tinha as ideias, mas eu não organizava essas ideias. Então, depois que eu comecei a organizar a semana no domingo, eu vou trabalhar já sabendo exatamente o que eu vou fazer, o que é urgente, o que é importante, o que pode esperar. O que é uma tarefa, o que é um compromisso, ou seja, hoje eu estou aqui, é um compromisso. Tudo que tem hora marcada com alguém é um compromisso. Agora, alimentar uma planilha é uma tarefa. Então, organizar isso na minha mente, estabelecer ordem de prioridades e fazer com que durante a semana eu faça de 3 a 4 tarefas por dia, né? Eu estruturei o meu dia em 4 coisas importantes. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu comecei a antever problemas e parei de apagar incêndio. Porque uma semana planejada, você elimina em 95% a chance de apagar incêndio. Então, eu acho que é a gestão do tempo mesmo. E sempre reservando ali aquele tempinho de qualidade com os filhos. Eu tenho 2 filhas, sou casada há 7 anos. Vou para academia, consigo arrumar tempo para ir para academia, consigo arrumar tempinho para levar minha filha para o balé, ligar para minha mãe, ligar para o meu pai. Eu acho que o segredo da vida é o equilíbrio, é ter uma vida sistêmica. Nós temos 11 áreas da vida. O coaching, ele divide a nossa vida em áreas. Então, fica muito claro isso. Bom, eu preciso me cuidar, eu preciso ser caridosa, eu preciso cuidar da minha família, ser uma boa filha, cuidar das minhas finanças, cuidar do meu intelectual. Então, o coaching me ajudou a organizar tudo isso e a agenda programada semanal também. Mas é claro que tem coisas que eu coloco na agenda que eu não vou conseguir fazer, não deu tempo porque surgiu uma adversidade, mas está tudo bem, está tudo certo. No dia seguinte a gente faz. Sim. Inclusive, no nosso primeiro episódio, a gente falou sobre isso, quando a gente falou sobre a rotina. A cara da Carol, que já tá assim, amiga, eu tô no 21º, eu já nem lembro mais. Não, eu tô
você tem uma... eu acho, a forma que você fala, você... Prende a gente, Prende a gente. né? Eu tô assim... Sério? Passada contigo, assim. Não consigo tirar o olho. E tô trazendo assim pra minha vida, que eu tô precisando disso tudo aí. Porque eu tô trabalhando demais e não tô conseguindo organizar o meu tempo. Então, daqui a pouco a gente conversa. Na hora do bolo ali. Faz a sua agenda no domingo que você vai ver 20 minutinhos. Sim. Só que é um treino, tá? É de Sim. 3 a 5 semanas para sua mente já conseguir fazer esse planejamento, porque planejar é antecipar o futuro. Claro. É trazer o futuro pro agora. Então você começa a meditar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não é fácil, mas você consegue. Se eu conseguir, todo mundo consegue. E essa foi uma grande chave para mim, a gestão do tempo, semanal. Perfeito. Sim, que bom. E a gente até falou sobre isso, né, no outro episódio, que é importante a gente ter essa rotina, a gente ter um planejamento, mas que quando sai do controle a gente também não pode... Tá tudo bem. Às Pode vezes a tá gente quer, meu tudo Deus, saiu do certo. controle, não fiz isso aqui. Não, calma, vamos reajustar, né? E por isso que é importante planejamento. E quando a gente se planeja, a gente não faz uma agenda tão abarrotada de coisas, né? Eu já tive essa fase de querer fazer uma agenda abarrotada de coisa e me frustrar quando eu não conseguia fazer. Depois eu entendi que Eu tô de... eu passei a colocar 4 coisas importantes ao longo do meu dia. De segunda a quarta. Quinta e sexta de gordura para aquilo que você não conseguiu ou que vai surgir ao longo da semana. Interessante isso. Esse método funciona para mim. Eu me sinto importante. Eu sinto que eu estou girando só na importância, muito menos na urgência, porque você está antevendo. Poxa, essa semana eu preciso me reunir com um time tal. Essa semana eu preciso... No domingo já. Então, a gente não espera acontecer. A gente antevê. Então, eliminou muito problema na minha vida. Eliminou muita urgência, muito incêndio, sabe? Que antes eu vivia apagando. E eu ensino isso para o meu time também. A se planejar e se organizar. Perfeito. Inclusive, a gente se sente até menos ansiosa, né? Acabou. Eu agora adoto muito isso também. Eu faço toda a minha agenda no domingo, já vou me planejando, não abarroto mais. E eu percebi que o meu humor mudou e até a minha ansiedade, assim, de o que eu tenho que fazer agora? É tanta coisa. Não, você Isso. sabe exatamente o que você precisa fazer. Então, tem um impacto também na tua saúde mental, né? Muito. Eu passei a dormir melhor, a pensar menos antes de dormir. Porque eu já sei que o meu dia seguinte está organizado, está estruturado. E eu passei por um processo de consultoria de imagem recentemente. E aí ela me ensinou, bom, você vai montar sua agenda e você já vai montar os looks. Então, eu já deixo as roupas separadas. Tendo em vista que eu já sei as reuniões que vão acontecer, o que vai acontecer. Eu já sabia a roupa que eu ia vir hoje. Então, eu não demorei nem 5 minutos. Ela já estava separada desde quando você me convidou. Isso é muito bom, porque eu posso estar com a minha filha, eu posso estar fazendo outra coisa naquele período que eu ficaria ali. Ai, meu Deus, eu vou com que roupa? Toda mulher passa por isso, né? Ontem E eu se a fiquei gente até chegar e acordando falar, tarde. com que roupa eu vou? Sim. Não. Então, no domingo eu já sei os looks da semana e já fica tudo separado. Perfeito. O óleo do look eu vou adotar. Eu também. Adorei. E assim, você tem uma filosofia de vida sobre a prosperidade, né? Sim. E eu acho que a gestão do tempo com certeza tá nisso. Sim. Você pode falar um pouco mais disso pra gente? Que isso é muito importante também, com certeza. Olha, você disse tudo. A gestão do tempo é o que faz com que a minha vida seja uma vida próspera. Porque eu preciso ser uma boa filha, honrar meus pais. Hoje meus pais estão longe. A minha mãe mora em Campo Grande, meu pai mora em Bangu. E a matriz da nossa empresa, onde eles trabalham, né, está em Bangu. E eu estou aqui no Recreio, direto. Então, eu não vejo muitos meus pais. Bom, eu penso, o que eu posso fazer para honrá-los? Eu vou ligar, eu vou mandar mensagem, eu vou mandar fotinho. Até isso eu coloco na minha agenda. Porque honra pai e mãe é um princípio. E existe uma promessa de vida longa e de prosperidade se você honrar. Então, poxa, não é porque eu não vejo meus pais que eu não vou honrá-los. Então, eu estou sempre ali alimentando, fazendo aquele depósito emocional na relação. Prosperidade, para mim, não é sobre dinheiro, é sobre tudo. E ter uma vida sistêmica,
onde eu tenho um tempinho para cada coisa ao longo da semana. Eu separo 1 horinha do meu dia para malhar, para me cuidar. Eu separo 40 minutinhos todo dia para ler um conteúdo técnico, para ler um livro, para ler a Bíblia. Eu sou cristã, então eu sempre separo um tempinho de relacionamento com Deus, né? Eu separo aquele tempinho para estar com a minha equipe. Então a prosperidade para mim é plenitude. É não estar faltando nada, porque eu sou muito grata. Eu todos os dias eu tenho um hábito, um exercício rotineiro de agradecer por 40 motivos pelo que eu sou grata, sabe? Pela vida, pela minha família, pela minha casa, pelo ar que eu respiro, pela água, por esse... Já estava ali agradecendo por esse convite, por essa porta, essa oportunidade de poder falar para mulheres. Então, eu acho que a gratidão é uma chave da prosperidade. Criar esse estilo de vida, de agradecer por tudo que aconteceu ao longo do dia e até pelo que ainda não aconteceu, inclusive pelas coisas ruins, é uma chave que abre portas. Então, hoje eu diria que eu sou uma mulher próspera, não me falta nada, porque eu agradeço por tudo que eu tenho, por tudo que eu ainda não tenho, mas eu sei que eu vou ter, e eu alimento todas as áreas da minha vida, reservando um tempinho da minha semana para cada pilar. Uau. A gente tem sem palavras aqui. Perfeito. E, Gisele, me diz uma coisa, né? Você começou falando da tua empresa, que é uma empresa familiar. E a gente percebe que muitas famílias, às vezes, são ruídas por conta de misturar, né, negócios com a família. Sim. E aí acaba gerando confusão e aí as pessoas se separam. Como é isso para vocês? Como vocês encaram isso? Porque a tua empresa já tem 24 anos, né? Então é uma empresa que a gente consegue ver que tem ali uma sustentabilidade. Como que é esse desafio? Como que vocês manejam esse negócio em família? Bom, eu acredito que é treino. A gente precisa realmente treinar. Entender de perfil comportamental foi muito bom, porque hoje eu sei qual é o perfil do meu pai. A comunicação com meu pai é bem direta e objetiva, direto ao ponto. Meu pai é super dominante, ele não gosta que a gente conte a história toda. Ele gosta que a gente vá direto ao assunto. Então, esse conhecimento já melhorou muito a relação com meu pai. Existe a minha irmã, que já tem outro perfil, a minha mãe tem outro perfil. Então, eu fui adaptando a minha comunicação, né, a eles, mas o que foi um divisor de águas na minha vida foi a minha conversão e eu entender que para eu ser feliz, eu preciso honrar os meus pais. Então, depois disso, a gente já brigou muitas vezes por causa de empresa, mas Jesus me ensinou que a família está em primeiro lugar e que é um princípio. Negócio nenhum, dinheiro nenhum pode estar à frente da nossa família. Eu cansei de querer ter razão. Eu aprendi que para trabalhar em família, a gente não tem que ter razão, a gente tem que ser feliz. Buscar ser feliz e entender que a família é um princípio e que não pode estar na frente dos números. Então, hoje, e a gente não concorda em tudo. Cada um tem os seus valores. Mas entender que a minha família está em primeiro lugar sempre, realmente fez com que eu reagisse menos. Claro que a maturidade ajuda muito. 70% das empresas brasileiras quebram por picuinhas familiares. 70%. É muita coisa. Exatamente, porque existe muita comparação. Em empresas familiares sempre tem alguém que faz mais. É característico. Sempre tem um integrante da família que é o fazedor. E na maioria das vezes ele se sente frustrado porque o primo faz menos. Existe o princípio da paridade, inclusive, onde o patriarca ele acha que a filha estagiária tem que ganhar a mesma coisa da filha que já é a coordenadora. Então, tem que ter muita sabedoria, porque é normal. Eu fui estudar, eu fiz uma certificação na PUC chamada Family Business. E quando eu vi que o que acontece na nossa empresa familiar acontece em todas, eu falei, posso relaxar. O conhecimento liberta. É libertador, é característico. Sempre vai ter alguém que faz mais, sempre vai ter alguém que puxa o barco, sempre vai ter um patriarca que acha que os filhos precisam ganhar de maneira igual, não importa quem faz mais e quem faz menos. Eu acho que o segredo é
parar de olhar para o lado e olhar para frente. Porque quando eu parei de me comparar e de me sentir injustiçada com certas coisas e comecei a olhar para o alto e para frente, tudo fluiu. E claro, eu busquei conhecimento para ler livros, para desenvolver minha influência, para me entender melhor e elencar a família como um princípio soberano que não pode ser quebrado. Que lucro nenhum, negócio nenhum, processo nenhum, nada pode ser mais importante das pessoas que me colocaram no mundo. E da minha irmã, que é a pessoa que vai estar comigo até o fim. Com certeza. Nossa, muito lindo isso que você falou. Já tô com vontade de chorar, porque todo podcast eu quero chorar. E, Gisele, você está falando do conhecimento, né? Pelo que eu entendi que você já falou até agora, você buscou muito conhecimento. Acho que continua buscando, né? Sim. Deve buscar eternamente, né? Porque a gente nunca pode parar. E você acha importante ter mentores, assim, para te ajudarem na jornada de vida, ou na jornada profissional, ou, enfim, em vários sentidos da vida? Com certeza, todo mundo precisa de um mentor. Depois que eu fiz a minha formação em coaching, eu fiz um processo de coaching com a Renata André, que é diretora da Febracis. Gosto muito de falar dela, porque foi um processo que foi a cereja do bolo da minha formação. Depois disso, já passei por outro processo de mentoria, já estou no 3º processo de mentoria. Eu estou sempre me mentorando para que eu possa também mentorar. O mentor é alguém que já está no lugar que você quer chegar. E ele encurta o seu caminho, te mostrando como. Hoje eu estou fazendo uma mentoria de posicionamento de marca com o Pedro Superti. Ele é uma referência em marketing, porque eu quero posicionar, né, a GR Boutique no mercado como uma marca, não como uma prestadora de serviço. Então ele está me ajudando a desenvolver os meus produtos, a dar nome para os meus produtos, a não prestar um serviço, mas criar um produto. E dentro desse produto que tem nome, existe uma oferta, uma promessa, uma garantia, sabe? Para quem então, é muito legal isso. Ele já está lá, ele já tem um público que qualquer evento que o Pedro fizer, qualquer curso que ele fizer, a turma vai estar cheia. Bom, se ele está lá, ele pode me ensinar. Sim. Como que eu faço para chegar lá. Porque se ele pode, eu também posso. Sim. Todo mundo pode. Então, a mentoria é isso. É a gente contar com a sabedoria de alguém que já está no lugar que nós queremos chegar. Por isso que eu resolvi ajudar empreendedores que querem começar do zero e não sabem como. Eu tenho um programa de mentoria chamado Lidere, que é para empreendedores que querem começar, mas não sabem por onde começar. A contabilidade, nós temos a empresa de contabilidade, a gente constitui CNPJ todo dia. Mas a minha missão não é simplesmente abrir um CNPJ a mais no mundo e simplesmente deixar esse empreendedor solto. É muito antes fazer um trabalho com ele de autoconhecimento, porque primeiro ele precisa saber o seu perfil, saber os seus pontos fortes e fracos, a sua fortaleza, as suas ameaças. E depois a gente faz um plano de negócio, pegando o negócio, estruturando ele todo no papel, sabe? É um passo a passo. Eu resolvi fazer isso porque isso não tem. As pessoas procuram um contador, vou abrir uma loja, abrem a loja para ver no que vai dar. Estrutura antes, né? É uma estrutura antes. Eu acho que é um trabalho 6 meses antes do CNPJ existir. Quando o CNPJ vier ao mundo, aquele empreendedor já sabe para o que veio, ele já sabe seus pontos fortes e fracos, já conhece o seu mercado, seu público, ele já tem um branding todo de posicionamento, como que ele vai se posicionar na internet, para quem ele vai falar. Enfim, é um mapa que encurtaria em 1 ano batendo cabeça. Ele vai estreitar esse caminho. Ele já vai começar o negócio dele de forma assertiva. Então, esse é o objetivo da minha mentoria. Muito bom. E você tá falando aqui, eu lembrei, eu acho que até muito mais de 1 ano, né? Porque, muito mais. Olha, é difícil muito mais. Se posicionar, ter esse direcionamento. É muita coisa que a gente tem hoje que a gente nem imagina os desafios, né? Muito. E você ajuda quem já tem CNPJ também? Ajudo, sim. Só pra gente saber. Sim. Eu tenho 5 mentorias, mas ela é focada no empreendedor mesmo. Liderança, autoconhecimento, branding,
metas e objetivos, estratégia para alcançar essa meta e objetivo em um ano. A gente sempre trabalha com metas e objetivos de um ano. Então, o foco é o empreendedor. E a gente tem as mentorias também para o negócio, onde a gente vai trabalhar esses 4 pilares: a gestão de pessoas, gestão de processos, inteligência fiscal, gestão financeira e a estratégia. Ou seja, a gente, num processo de mentoria que a gente fez para um cliente nosso, em janeiro, foram 4 meses de mentoria, ele dobrou a margem de lucro em 4 meses. Foi um intensivo, porque ele quis fazer rápido, porque o negócio dele estava de mal a pior. E se ele não fizesse algo sério, bem sério, rápido, o negócio dele estava fadado ao fracasso. Então, a gente conseguiu uma margem de lucro de 10% para 22% em apenas 4 meses, utilizando essa metodologia. Então, a gente primeiro testou. Eu nem estou fazendo marketing ainda desse produto, porque primeiro a gente quis pegar um cliente da casa, testar o método, a gente viu que deu certo e agora a gente está dando continuidade. Muito bom, Gisele. E Gisele, me fala uma coisa, né? Você trabalha muito com esse público feminino também. Sim. E muitas vezes é difícil a gente se posicionar, de certa forma, dentro desse... Principalmente no empreendedorismo, que a gente ainda Sim. vê muito homem, né? Agora as Sim. mulheres estão começando a se posicionar, a se interessar por isso. E aí gera até aquela dificuldade em se posicionar e de autoconfiança, né? Você percebe isso também? E como que você trabalha isso com as tuas mentoradas? Olha, tem a Viviane Coutinho, eu quero citar. Ela é tricologista, uma referência em reabilitação capilar. Eu tenho a honra de dizer que ela é minha cliente. Ela está comigo desde outubro do ano passado. E olhando para as redes sociais dela, é perceptível o antes e o depois. A Vivi, ela tinha dificuldade para conversar com os funcionários. Ela não se posicionava como líder. Então, a gente fez uma extração de todos os recursos da liderança que estavam dentro dela, adormecidos, e hoje a gente olha para ela e ela fala o que precisa ser dito. Ela fez agora toda uma reforma no espaço dela, ela cuidou da imagem pessoal dela, ela aumentou o seu ticket médio, porque ela também não dava valor, ela tinha um certo medo, um certo receio de cobrar pelos seus serviços. Então, tudo isso mudou com o posicionamento dela. E ela também aprendendo a dizer não, porque ela não sabia. E isso é muito característico da mulher. A mulher não sabe dizer não, ela dá sim para todo mundo, mas... às vezes a gente dá sim para todo mundo. A cada sim que a gente dá, a gente está dando um não para a gente. Quando a gente dá sim para todo mundo, a gente está dizendo não para a gente. Então, a Vivi foi um processo de autoconhecimento mesmo, que a gente conseguiu, né? Ela conseguiu enxergar, só de observar, só indo lá no escritório, ela falou, caramba, você fala, né, Gisele, o que precisa ser dito, a gente precisa liderar as pessoas. E é falar com educação, é falar direito, é tratar bem os nossos colaboradores. Quando eu falo de posicionamento, não é tratar mal, ignorante, não né? é ser chefe, não, mas é fazer um alinhamento de expectativas mesmo com o nosso time e falar o que precisa ser dito, porque as pessoas precisam de direcionamento. Às vezes a pessoa acha que está fazendo certo, inclusive, que está no caminho certo. Então, a liderança é um posicionamento. Olha, vem cá, vamos conversar? Eu acho que feedback, quanto mais feedbacks a gente der para os nossos colaboradores e para o nosso marido e para os nossos filhos, menos orientação a gente vai precisar dar. Porque feedback é sempre positivo e orientação é o corretivo. Quanto mais feedback, menos orientação. Eu acho que a mulher ela precisa aprender a dizer não. Ela precisa se posicionar, porque a autoestima é a percepção de valor que você tem sobre você, sobre mim, sobre você. Se você não enxergar o valor que você tem e não se der valor, quem vai dar valor? Verdade. Então, em primeiro lugar, a gente precisa se olhar no espelho e se amar. E agradecer por quem nós somos, agradecer por cada dia. E se posicionar em casa para que a gente tenha filhos fortes emocionalmente, dedicando tempo de qualidade, porque as crianças precisam de tempo.
A gente precisa investir esse tempo. É V0 com o marido, ou seja, olho no olho, olhar para o marido nos olhos e conversar, sabe? É estar à mesa. Para mim, estar à mesa, isso aqui que a gente está fazendo, eu já passo o dia inteiro longe das minhas filhas, mas o café da manhã e o nosso jantar é mesa posta e a gente está sempre junto. Ali eu estou fortalecendo a identidade, eu estou fortalecendo o emocional e a autoestima. A autoestima, como eu disse, é a nossa percepção de valor. E é o elemento essencial para a gente realizar os nossos sonhos. Sem autoestima, a gente não realiza sonhos. E eu não estou falando de beleza. Eu estou falando mesmo de amor próprio. Eu estou falando da gente se valorizar, da gente se amar. Porque a gente precisa fazer isso em primeiro lugar, para que outras pessoas possam nos dar valor. Se a gente não der valor para a gente, isso é para o nosso trabalho, é para o nosso serviço, é para tudo que a gente faz. Eu acho que esse é o segredo, é a gente se amar, é a gente se valorizar e se posicionar. E dar alguns nãos no meio do caminho. Perfeito, Gisele. E essa é uma coisa, eu sou psicóloga, então na clínica eu recebo muito essa dificuldade de desenvolver habilidades sociais, né? E o dizer não é justamente essa comunicação passiva. Isso. E aí a gente, né, às vezes quer sair de um lugar de passividade, acaba indo por um de agressividade, mas a gente tem que ser assertivo. É buscar essa assertividade, né, e desenvolver essa habilidade. Então, acho que isso que você falou fez total sentido e eu percebo que, de fato, é uma dificuldade muito grande entre as mulheres. Gisele, e assim, eu queria que você desse algumas dicas de livros, cursos, online ou presencial, que você já fez ou que você indicaria para as mulheres que querem se posicionar, para as mulheres que querem aprender sobre isso, ou alguma dica que você poderia dar para essas mulheres também. Para mim, inclusive, estou aqui para te ouvir. Bom, eu gostaria muito de falar para as mulheres empreendedoras que já têm uma empresa ou que querem abrir uma empresa e para as profissionais também como um todo. Invistam em autoconhecimento. Para mim, o autoconhecimento é a base de tudo. Do empreendedorismo, da autoconfiança. O autoconhecimento é a nossa identidade. É quem nós somos. Através disso, a gente vai descobrir o nosso propósito. Porque eu estou há 19 anos empreendendo nos bastidores e no ano passado eu empreendi para exercer os meus dons e talentos. Porque eu acho que empreendedorismo é isso. É a gente pegar a nossa caixa de ferramentas, que são os nossos dons, talentos e habilidades, e utilizar para abençoar outras pessoas. Mas eu só soube de tudo isso depois que eu investi no meu autoconhecimento. Então, a minha dica número 1 é que invistam em autoconhecimento, descubra quem você é, quem você nasceu para ser, quais são os seus medos, as suas fraquezas, as suas habilidades, aquilo que você é bom, mas aquilo também que você precisa melhorar. Porque as adversidades, as circunstâncias desfavoráveis, elas vão acontecer. Mas quando você sabe quem você é, quando você sabe quais são os seus valores, aquilo que você não quebra e que você não negocia, porque as propostas indecentes vão aparecer, sempre aparecem, mas você sabe quem você é e você sabe aquilo que você não negocia. Então, o autoconhecimento, para mim, é a chave para a gente empreender, para a gente ter uma empresa. Eu conheci várias empreendedoras e empreendedores que cresceram, mas caíram. Porque não tinham a base, que é a identidade. Se eu sou, eu faço. Se eu faço, eu tenho. A gente vive numa geração que foca no ter. Mas a gente precisa focar em quem a gente é, no ser. Então, autoconhecimento, para mim, é a dica, é a chave, e ele nunca acaba. Sim. Você é psicóloga, você sabe disso. Tem que estar sempre O em busca, autoconhecimento não acaba nunca. São camadas que a gente vai removendo ali. Quanto mais a gente vai cavando ali, a gente vai removendo. Quando uma mulher pensa em desistir, é a identidade dela e os valores que vão sustentar. Porque muitas vezes a gente pensa, será que eu estou no caminho certo? Eu vou desistir, eu vou largar essa empresa, eu vou largar, enfim, esse marido. Mas quando a gente pensa nisso, quem eu sou? Para que eu vim nesse mundo? O que Deus espera de mim? Qual é o meu propósito? A gente repensa, sabe? E a gente começa a ser guiado por um propósito.
eu gostaria de indicar o livro Picos e Vales, que é um livro para aquela mulher que está passando por um momento de altos e baixos. Esse livro me ajudou muito. E a gente vive numa geração de altos e baixos. Então, Picos e Vales, ele justamente te ensina como você tem que se comportar quando você está no pico. Mas ele também te ensina como você tem que se comportar e pensar, porque hoje nós somos guiados pelos nossos pensamentos, quando você está no vale. Então, esse livro, ele me ajudou muito, e eu já li ele algumas vezes. Quando eu estou passando por um momento difícil, por um processo difícil, eu releio todas as partes que eu grifei. O bom de ler e grifar é que depois você vai direto ali onde você grifou. E um livro de empreendedorismo que eu gosto muito é o Comece pelo Porquê. Esse livro me ajudou muito a escrever a missão, a visão e os valores da nossa empresa, a tangibilizar por que o nosso negócio existe. Então, você, empreendedora, que quer começar uma empresa ou que já tem uma empresa, mas não conseguiu criar uma cultura, o Comece pelo Porquê vai ajudar. E, para finalizar, um livro para finanças, que é o Pai Rico e Pai Pobre. Todo mundo precisa ler esse livro, principalmente quem está querendo ganhar mais dinheiro, aprender a guardar dinheiro, a poupar. Então, Pai Rico, Pai Pobre mudou muito meu jogo também. Gisele, e assim, a gente está assim, extasiada com você, hipnotizada. E a voz dela é tão boa, né? Tão acolhedora. Dá vontade assim de ficar aqui, tá? Pode continuar falando. Por mim, eu ficaria até amanhã. Pela gente também. Já vamos marcar o próximo, que a gente tem que ter um 2 agora para você falar de marketing. Você com certeza tem muito assunto para compartilhar. Sim. E a gente queria muito te agradecer por você ter aceitado o convite. Desde o momento que eu te mandei mensagem, você falou, tô lá, já fechei a agenda, tô lá. E a gente fica muito honrada com a tua presença aqui. E para finalizar, a gente gostaria que você deixasse um recado. Você já deu um monte de recado, né? Sim. Mas assim, olha no olho das mulheres agora e dá um recado final para elas. O que você gostaria de falar, tá? Fica à vontade. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui. E eu quero deixar uma dica para todas vocês, mulheres. Sonhem. Sonhos são a porta de entrada para a realização das nossas metas. Eu jamais imaginei que um dia eu estaria onde eu estou hoje. Mas uma coisa nunca me faltou: sonhos e ambição para conquistar todos os meus sonhos. Invistam em autoconhecimento. Se conheçam, se amem, se valorizem. Vocês precisam aprender também a dizer não. Entendam que a gente vai organizar, você vai organizar seu tempo, você vai planejar a sua semana, você vai estabelecer suas prioridades, mas nós não temos o controle. E tá tudo bem. A gente pode tentar organizar o nosso tempo, a gente deve fazer isso, mas a gente não tem controle. Deus é quem tem o controle de todas as coisas. Então, tá tudo bem se uma coisa ou outra passar. Mas sonhem, se cuidem, se amem, se valorizem, cuidem da sua saúde, bebam água, cuidem da sua alimentação, porque a gente está aqui para dar fruto, para que os nossos frutos permaneçam, exerçam os seus dons e talentos, aquilo que você nasceu para ser. Você não pode ir embora dessa vida sem descobrir aquilo que você nasceu para ser. Porque só você pode, você é única. E com certeza existe uma mulher, existe uma geração que está precisando daquilo que só você sabe, que só você pode entregar. Uau, obrigada. Muito obrigada, Gi. Foi um prazer te receber e espero que você volte. Ai, muito obrigada. Obrigada, Gi. Vamos tirar uma foto? Vamos. Tchau, pessoal. Obrigada. Ai, amei, Gi. Tô chorando. É sério.